E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Flávia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas deficiências de vitaminas que podem acontecer depois da cirurgia bariátrica, depois de um certo tempo já. Vocês já devem ter se perguntado por que tem que tomar tanta vitamina, por que tem que suplementar tanta coisa depois da cirurgia, ou até por que uma pessoa suplementa mais do que outra, enfim. Existem inúmeras causas para isso. E é claro que devido ao que faz na cirurgia, né, o que acontece? A gente altera a anatomia do estômago, às vezes a gente altera essa anatomia do intestino. Então esse desvio que acontece, ele causa uma mudança, ele dificulta ou até impede a absorção de algumas vitaminas, né, alguns nutrientes. Então, por isso que muitas pessoas, quando fazem a cirurgia, já sabem, olha, vocês vão ter que tomar a reposição, a suplementação de vitaminas para a vida inteira, tá? E hoje a gente vai começar a abordar uma série de deficiências para vocês começarem a entender um pouco mais como é que a gente pode minimizar talvez essas deficiências ou até identificar se está tendo algum sintoma ou algum problema dessas deficiências para já poder procurar ajuda, né? Quando a gente já sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, é muito mais fácil da gente procurar ajuda mais direcionada, né? Ou até pesquisar sobre esse assunto para ver se isso realmente se encaixa no que a gente está pensando, tá? Então tá, então a primeira deficiência que a gente vai conversar é sobre a anemia, né? E o que é anemia? É quando a gente tem uma hemoglobina baixa no sangue, que a gente detecta por um exame de sangue. E essa anemia, ela normalmente, quem faz cirurgia bariátrica, ela é devido a algumas causas, tá? Então as causas mais frequentes dessa anemia é a deficiência de ferro e a segunda causa é a deficiência de B12. B12 você já deve ter ouvido falar que é aquela injeçãozinha que a maioria das pessoas faz todo mês, principalmente quem faz o bypass, né? Então, essas são as duas maiores causas, tá? Da questão da anemia. E como é que a gente detecta isso, tá? Quando a gente tá com anemia, antes de a gente fazer um examezinho de sangue, a gente pode notar algumas coisas que a gente tá sentindo diferente. Se a gente começa a ficar mais cansado, não é? Se a gente tá começando a ficar com falta de ar quando faz alguns exercícios, né? Sendo que não aconteceu nada de diferente, não tinha acontecido nada fora do normal. E a gente vai fazer nosso exame de rotina. E quando a gente faz esse exame de rotina, a gente vai medir a hemoglobina no nosso sangue, que é aquele examezinho de sangue normal, o hemograma que todo mundo já fez, tá? Então, quando a gente olha aquele exame, a gente vê que a hemoglobina tá baixa, a gente tem que procurar o que tá causando isso, por que essa hemoglobina tá baixa e o que a gente tem que fazer para resolver essa situação, tá? Então, a gente vai dosar alguns exames e um deles se chama ferritina. Então a ferritina vai nos dizer, se ela estiver baixa, se essa anemia ela é por quê? Por uma falta do consumo do ferro, pessoal. Então, o consumo do ferro ele é muito importante após a cirurgia. A gente sempre fala isso para vocês na questão do consumo de carne vermelha, que é a principal fonte de ferro. Quem não consome o suficiente, quem não consome carne vermelha, enfim, tem que suplementar, né? E se não faz essa suplementação, isso acontece. E isso é comum. Então, mais da metade dos pacientes que têm mais de 2 anos de cirurgia já tiveram esse tipo de deficiência ou vão apresentar esse tipo de deficiência. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que medir e a gente tem que tratar. E como é que a gente trata? A gente trata com suplementação. A gente vai ter que usar uma suplementação oral ou até uma suplementação injetável, dependendo da gravidade, dependendo da gravidade daquela deficiência, né? Quão grave tá a deficiência de ferro no organismo, tá? E isso acontece por quê? Porque o ferro, ele tem uma alteração na sua absorção depois da cirurgia. Então, principalmente os pacientes que fazem o bypass, tá? E a outra causa, então, muito comum de anemia é a deficiência de vitamina B12, tá? Então, a deficiência de vitamina B12, ela também é muito mais comum em quem faz a cirurgia do bypass. Por quê? Porque a maioria da absorção dela se dá no duodeno. Então, é ele que é desviado quando a gente faz a cirurgia do bypass. Então, por isso que a gente tem uma deficiência de vitamina B12, né? Se a gente não suplementar direito essa vitamina, a gente pode ter alguns sintomas, tá? E muitos deles são sintomas que a gente chama de sintomas neurológicos. O que é isso? É alteração da memória, é alteração da coordenação, a pessoa vai sentindo que tá meio estranha, tá diferente. Então, isso é um dos sintomas da deficiência de vitamina B12. E isso tem uma questão muito peculiar, que é o seguinte: a gente tem um grande estoque de vitamina B12.
E normalmente essa deficiência ela só vai se manifestar quando esses estoques estiverem acabando. Então, quando a gente mede lá a B12, a gente vê que ela tá normal, a gente sabe que a gente ainda tem um estoque. Então, não adianta ficar esperando chegar o exame alterado, que ela esteja baixa pra gente suplementar, tá? A gente tem que estar sempre suplementando pra gente manter esse estoque no nosso corpo, não chegar tarde demais, né, pra fazer essa suplementação. Então, a suplementação de B12 ela também pode ser feita via oral, né, comprimidos, ou injetável, que normalmente é a forma que muitos pacientes acabam fazendo, né. Então, atentar sempre para essas causas de anemia. E a outra causa comum de anemia, não é tão comum quanto as outras, mas também pode acontecer, que vem junto às vezes com a deficiência de B12, que é a deficiência de ácido fólico, tá? E as mulheres que já gestaram ou que sabem, né, que estão tentando gestar, ter um filho, sabem que isso é muito comum. A gente vai no ginecologista, a primeira coisa que diz que tem que suplementar o ácido fólico. Por quê? Porque o ácido fólico ajuda muito na formação do tubo neural, né, do sistema nervoso daquele feto, daquele bebezinho. Então, se vocês já fizeram bariátrica, se são gestantes ou estão querendo gestar, estão querendo ter um filho, então é muito importante a gente estar com essa suplementação de ácido fólico bem certinha para também não causar nenhum probleminha pro bebê, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que acompanhem as nossas novidades, né? A gente vai ter nosso canal no YouTube, vocês podem acessar, seguir nosso perfil no Instagram. Se quiserem saber sobre algum outro assunto, vocês podem colocar nos comentários. E fiquem ligados nas próximas dicas de suplementação e como que a gente faz para melhorar a nossa nutrição depois da cirurgia. Um abraço!